Eu já vi muitas mulheres arrependidas de terem aberto mão dos seus sonhos e de seus planos individuais para bancar o sonho de um homem. Porque na maioria das vezes o que aconteceu foi que quando esse homem chegou no topo profissional, ele simplesmente pediu a separação e foi curtir todos os frutos desse esforço do casal com uma outra mulher. Então, vocês precisam compreender que na vida de uma mulher, os sonhos e os planos individuais dela têm a função de gerar admiração para ela. Por quê? Um homem, ele não reconhece aquilo que você faz por ele, mas ele admira aquilo que você faz por você. Então, não esperem reconhecimento de uma pessoa por você abrir mão de algo da sua vida por ele, porque ele não vai reconhecer. Existem três pilares da admiração, do respeito que geram atração de um homem para uma mulher. Então, a admiração e o respeito geram a atração de um homem para uma mulher. E não é o reconhecimento por aquilo que você faz por ele. Aquilo que você faz por ele é para ele reconhecer. Isso aí, você está certa, eu também acho, todo mundo acha, mas não vai acontecer. A maioria das pessoas são assim. Elas não dão valor por aquilo que você faz por elas, mas elas dão valor por aquilo que você faz por você. Porque a pessoa só se sente atraída por outra pessoa que é realizada. E eu não estou falando aqui de um cargo alto ou de você ganhar muito dinheiro. Eu estou falando aqui que quando você se firma nos seus sonhos, nos seus planos e se realiza naquilo que você gosta, simplesmente o homem começa a te admirar. E é isso que faz com que ele se sinta atraído por você. Agora, quando você abre mão dos seus sonhos em prol dele, mesmo tendo uma boa intenção, quando ele chegar lá no topo, ele vai ser o primeiro a te cobrar o porquê que você também não está evoluindo igual a ele. Então, além dele não reconhecer, ele ainda acaba te cobrando. E lá na frente, essa admiração que ele deveria ter por você, ele não vai ter. É por isso que a maioria dos caras, infelizmente, quando eles chegam lá no topo, depois de um esforço do casal, eles acabam pedindo a separação e curtindo todos os frutos desse esforço com uma outra pessoa. E esse que é o problema. Então, assim, jamais abra mão dos seus sonhos. Jamais abra mão dos seus projetos individuais, porque disso depende da admiração que as pessoas terão por você. Quando você abre mão disso, você simplesmente está abrindo mão de toda a admiração e de todo o respeito que um homem pode ter por você. E eu reconheço quando você sente que o cara deveria ter reconhecimento por aquilo que você fez por ele. Isso é muito real. Eu acho que todo mundo pensa isso. Só que, infelizmente, não tem. Então, não adianta esperar reconhecimento, porque não vai haver. A única coisa que faz um homem se mover em relação a você é quando ele sente admiração por você. A admiração que ele tem por você é quando você é uma mulher realizada nos seus sonhos, nos seus projetos individuais. Independente de dinheiro ou não. Se você é uma pessoa que faz o que quer, que se sente realizada, isso te torna uma mulher muito atraente. E isso que faz com que as pessoas se liguem a você. Então, assim, essa época acabou.
ainda mais hoje em dia, que os homens têm muitos estímulos. Então não esperem mais reconhecimento, porque esse reconhecimento, ele não vem dessa forma. As pessoas, elas te valorizam por aquilo que você faz por você. Elas não te valorizam por aquilo que você faz por elas. Aquilo que você faz por elas, elas vão esquecer rapidinho. Mas aquilo que você faz por você, brilha em você. O tempo todo vai fazer com que as pessoas admirem você. Então, assim, são casos que se repetiram constantemente, de mulheres abrindo mão dos seus sonhos, aplicando no sonho do homem, e quando ele chega no topo, ele simplesmente pede o divórcio, ele vai embora e vai curtir todos os frutos desse trabalho com uma outra pessoa. Então, assim, imagine a mulher que investiu ali, querendo o bem da família, imagine como que ela fica. Mas, hoje em dia, as mulheres estão mais conscientes disso, que não é honesto com elas mesmas abrirem mão dos seus sonhos em prol de ninguém, a não ser delas mesmas. Entendeu? Porque quando você se realiza, você simplesmente se torna uma mulher mais atraente. E as pessoas gostam de ficar perto de pessoas que são atraentes, que são admiráveis, que são respeitáveis. Então, respeite a si mesma, não abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos individuais, porque a função dos seus sonhos é edificar a sua vida e causar admiração das pessoas em relação a você.